1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, Paulo diz assim: porque o Senhor descerá com um grande alarido, e com trombeta de Deus, e com voz de arcanjo, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Este texto é usado para falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre o arrebatamento dos salvos. Você acredita no arrebatamento? Você crê que a igreja, que os salvos, eles serão arrebatados? Mas qual o momento que o arrebatamento acontecerá? Você já fez essa pergunta? Já ouviu alguém fazendo esta pergunta? Fique conosco nesse vídeo e veja as visões que entendem de forma diferente o momento em que o arrebatamento acontecerá. Temos para este tema do arrebatamento as três visões de forma geral que entendem o momento em que o arrebatamento acontecerá. São eles os pré-tribulacionistas, os mid ou meso-tribulacionista e o grupo dos pós-tribulacionistas. Como acredita cada grupo, cada visão a respeito do momento em que o arrebatamento acontecerá? Pré-tribulacionista, eles acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja de Cristo, ela não passará pela grande tribulação. E quais os textos que fundamenta esta visão? Apocalipse capítulo 3, verso 10, quando Jesus fala para a igreja de Filadélfia: tivestes pouca força e não negaste o meu nome. Por isso eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Entende assim que este versículo está falando que Jesus irá livrar a igreja de passar pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 9, quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica dizendo que Deus não destinou a sua igreja para a ira, mas para a salvação. Interpretam assim que este versículo está falando que Jesus livrará a igreja de passar pelo momento da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. E um terceiro texto usado para os defensores do pré-tribulacionismo é Lucas capítulo de número 21, versículo de número 31, quando Jesus, ao falar dos sinais dos tempos, ao falar de sua vinda, ele disse: vigiai e orai para que possais fugir de todas essas coisas. Entende assim que Jesus está dizendo que livrará os salvos deste momento catastrófico que há de vir sobre o mundo. Então esta é a visão pré-tribulacionista. Temos ainda aqueles irmãos que acreditam que a igreja estará na primeira parte da grande tribulação. Eles dividem o período da semana de Daniel, ou período da grande tribulação, em dois. 3 anos e meio, um período de falsa paz, e a segunda parte da grande tribulação, então, de uma grande concentração de perseguição, o derramamento da ira de Deus. E eles entendem que a igreja passa nesse primeiro período de falsa paz. Quais textos se utilizam para fundamentar esta visão? O primeiro deles, Apocalipse capítulo de número 11, quando no livro da Revelação, João vê as testemunhas que pregam e são mortas no primeiro período. Porém, antes de completar ou de entrar a segunda parte da tribulação, então eles ressuscitam e eles são arrebatados, e então começa o período de juízo. Entende assim que essas pessoas, elas representam os salvos, que serão arrebatadas no meio da grande tribulação, ou antes de começar o período de intensa perseguição. Outro texto que é utilizado, Apocalipse, capítulo de número 7, versículos de número 14 e 15, quando João vê uma grande multidão nos céus e a pergunta: quem são estes? E a resposta: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Eles entendem assim que se alguém está vindo da grande tribulação e ainda não encerrou
o período da grande tribulação, então a igreja ela sobe neste período, na metade da semana, na metade da tribulação, então a igreja sobe e assim começa o período de intensa tribulação. E um terceiro texto usado para fundamentar esta visão é Mateus capítulo de número 24, quando Jesus, falando dos sinais, diz que ao soar da trombeta o Senhor ajuntará os seus escolhidos. E eles entendem assim, como já está ocorrendo a tribulação e ainda não é o momento do juízo de Deus, entendem que a igreja ela sobe, ela é arrebatada antes do período da ira de Deus, sendo então arrebatada na metade dessa semana. E esta é a visão dos mid ou dos meso-tribulacionistas. E o terceiro grupo, o grupo dos pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja ela passará sim por toda a grande tribulação, sendo então arrebatados depois do período da grande tribulação. Quais os textos que fundamentam esta forma de interpretar o momento do arrebatamento? Mateus capítulo de número 24. Eles interpretam Mateus 24 como um texto sustentando o pós-tribulacionismo, pois Jesus diz que o arrebatamento, ou que Jesus viria logo após a aflição daqueles dias. E então eles dizem, se Jesus ele vem para buscar a igreja, ele vem após a aflição desses dias, então é uma conclusão lógica de que a igreja ela é arrebatada após a grande tribulação. Outro texto usado pelos pós-tribulacionistas é o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 51, 52, quando Paulo está dizendo sobre a transformação do nosso corpo. E ele diz que isso acontecerá ante o toque da última trombeta, entendendo que esta trombeta se refere à sétima trombeta do Apocalipse. E entende assim, se é a última trombeta, então as 6 primeiras trombetas do juízo já aconteceram, sinalizando que a igreja então passará por todas as outras trombetas, sendo, na visão pós-tribulacionista, lógico que a igreja estará presente na grande tribulação e sendo arrebatada ao final, quando tocar a última trombeta. E ainda o texto de Paulo à igreja de Tessalônica, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versos de 1, 2, 3, quando Paulo diz que a nossa reunião com o Senhor, ela não acontecerá sem que antes seja manifesto o homem do pecado. E eles dizem, a igreja só vai ser arrebatada depois que se manifestar o anticristo ou o homem do pecado. Se é desta forma, não tem como a igreja ser arrebatada antes ou no meio, porque primeiro é necessário se manifestar o iníquo, o homem do pecado, sendo então a conclusão lógica do texto que a igreja está aqui presente, se manifesta o anticristo e depois, ao final deste período de grande tribulação, a igreja é arrebatada. Como você entende o arrebatamento da igreja? Você crê que Jesus arrebatará a sua igreja antes do período da grande tribulação, durante a tribulação, passando o primeiro período de falsa paz e na metade sendo a igreja então arrebatada e vindo depois a intensa tribulação? Ou você acredita que a igreja passará por toda a grande tribulação, Deus irá guardar os seus santos durante a tribulação e ao final desta grande tribulação, então Jesus vem para dar vitória à sua igreja e castigo para aqueles que adoram ao anticristo, a besta? Como você entende, como você acredita? Deixa aqui no comentário, nos siga, envie esse vídeo para alguém e continue sendo abençoado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.